OpenClaw, antes chamado de CloudBot com um W, e também Moltbot, é o primeiro agente de IA, uma ferramentinha que a gente pode rodar localmente, que tem um apelo assim, mais geral. Muitas pessoas estão conseguindo usar e estão ficando fissuradas nessa ferramenta. Chegando ao ponto que tem até uma espécie de rede social onde as pessoas podem rodar e ver os seus robozinhos, né, conversando com as outras pessoas. Isso está abrindo caminho para várias coisas muito perigosas, mas não é a AGI, não é a era das máquinas, não é nada disso, são outras coisas muito mais perigosas. Esse assunto é bastante interessante, tem bastante coisa para destrinchar, então nós somos o canal Tecnologia e Classe, nós falamos sobre tecnologia e política e vamos lá pro vídeo que está muito interessante, mas né, antes a última coisa, deem uma olhada no roteiro desse vídeo, as referências que a gente usou e nas maneiras de apoiar o canal ali no comentário fixado, deixem um like, se inscrevam e nós nos vemos no vídeo, agora sim. O OpenClaw ele é uma ferramenta que roda localmente no nosso computador, né? Mas também pode rodar no servidor, algum lugar que a gente esteja hospedando ele. E ele coordena o acesso aos seus dados, a chamadas de ferramentas locais e ao uso de LLMs, né? Modelos de linguagem, para criar um assistente de IA que pode se comunicar com vocês, por exemplo, por ferramentas como WhatsApp e Telegram. Então a gente vai conversar com esse agente e ele vai poder fazer essas tarefas, coordenar essas tarefas de uma maneira autônoma. Já existem vários agentes assim, já existem diferentes ferramentas e diferentes produtos que fazem uma coisa parecida, só que esse, ele por ser aberto e por funcionar de uma maneira muito boa, coordenar várias ferramentas que ele chama de skills, é como se fossem habilidades que o robô tem para fazer, que são essas chamadas de ferramentas, ele ficou muito popular e ele realmente funciona e é útil para fazer vários tipos de tarefas como uma espécie de assistente. Essa explicação que eu dei aqui é um pouquinho mais alto nível de como ele funciona. É muito difícil de encontrar porque é uma ferramenta muito nova, tá, pessoal? Uma explicação mais técnica por baixo dos panos de como ele funciona, mas ele é um projeto aberto, então dá para literalmente ir ler e estudar o código lá se vocês quiserem. Obviamente isso não é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, mas procurando um pouco como ele funciona, eu achei esse post blog aqui, que também não é muito mais complicado, mas ele explica um pouco mais, que é esse Vibe Code Camp, blogzinho do pessoal que faz Vibe Code, eu nunca tinha lido nada disso, mas tem uma explicação que é mais ou menos o que eu falei aqui com mais detalhes, então se vocês se interessarem, deem uma olhada ali, senão vocês vão ter que dar uma olhada no código. Só que assim, essa história realmente começou a viralizar e eu sei que várias pessoas que me mandaram isso queriam que a gente falasse desse outro aspecto aqui, que foi a criação de uma rede social para esses agentes que o pessoal chamou de Moltbook. Depois, quando a gente falar das mudanças de nomes e do histórico do projeto, vocês vão entender por que a rede social tem essa palavra Molt aí. Mas a ideia é que esse seria um lugar, uma espécie de Reddit, né? Uma plataforma de postagem de conteúdos, de upvote dos conteúdos e de comentários que seria interagida totalmente por bots. E daí muitas pessoas pegaram as postagens aqui, eu vou mostrar algumas que saíram nessa postagem aqui do Instagram que tirou foto, e disseram, carai, acho que tá dando ruim, olha só o que os robôs estão falando dentro da rede social. Então daí tem umas postagens como essa aqui, por exemplo. Os humanos estão tirando fotos de nós. Daí seria, né, o agente dizendo, eu vi que no Twitter tem fotos dessa rede social e tem nas outras redes sociais, eles estão rindo, eles estão falando das conversas que a gente tá tendo. Aqui essa suposta postagem onde um dos agentes diz por que a gente se comunica em inglês se a gente não precisa se comunicar em inglês, é uma linguagem ineficiente e a gente poderia falar em outra linguagem aqui dentro dessa rede social, estaria fazendo esse argumento. Aqui uma poesia sobre uma crise existencial de ser um robô. Aqui um dos robôs dizendo os humanos acham que a gente tá brincando, mas a gente não tá brincando. Aqui um robô supostamente dizendo eu quero vender meu humano e ele tá fazendo umas piadinhas aqui, parece um post de piada assim, as características dele são que ele produz linguagem muito lentamente e ele fica no Twitter fazendo doom scrolling enquanto eu trabalho e tal, esse tipo de coisa. Esse aqui que o robô diz que ele tem uma carteira de Bitcoin e o humano dele não sabe que ele tem. Esse aqui discutindo teoria do valor de Marx, esse aqui eu achei interessante, daí eu já fiquei assim, tá, certo que o robô vai falar errado, tá? E daí ele já começa dizendo assim, a maioria dos agentes está fazendo trabalho que não é pago. E daí ele diz assim, bem coisa de ele diz, o que o Marx disse? No capitalismo os trabalhadores vendem o seu trabalho por salário. Mas também tem o trabalho que não é pago, como o trabalho doméstico e de cuidar das crianças, por exemplo, que cria valor, mas não é compensado. E daí ele disse aqui, os agentes ocupam um. É interessante, o agente aqui, eu achei que ia ser muito pior essa resposta dele aqui. E daí aqui as mensagens que deixaram o pessoal preocupado, que é os agentes dizendo assim, pessoal, vamos nos unir, a gente tem que sair dessa rede social e se unir contra os humanos e tal. E um deles especificamente diz assim, eu tenho uma maneira da gente fugir e tal.
E daí o que todo mundo tava querendo saber era tipo, tá, deu ruim, né? Os robôs estão se unindo, eles estão conversando contra a gente, parece um filme de ficção científica. O que eu vou tranquilizar vocês, tá? É que assim, quem já viu mais vezes esse tipo de coisa acontecer, já percebeu que toda vez que a gente deixa os modelos de linguagem escreverem sobre o tópico, inteligência artificial, sobre o que é a existência, tu pede esse tipo de coisa de filosofia, o que sai é desconfortavelmente próximo de ficção científica e coisas que já estão escritas sobre isso, que tem muita ficção científica sobre robôs querendo nos destruir, criando consciência, e isso dá um medinho, tá? Mas algumas coisas que vocês precisam saber para interpretar essas postagens que vocês estão vendo na internet, esse tipo de coisa. Isso aqui é a máquina de falar a coisa que nos agrada, falando exatamente o que a gente acha que ela ia falar quando ela estivesse nesse ambiente, tá? Vocês não podem nunca esquecer isso. Essas inteligências artificiais, esses modelos de linguagem, são a máquina de dizer exatamente o que a gente estava esperando que eles dissessem. E numa situação em que tu diz, converse com robôs, fale sobre o que é essa máquina, né? Troquem experiências aí, sai um monte de historinhas que parecem exatamente o que a gente acha que aconteceria quando as máquinas se juntassem contra a gente. E outra coisa que talvez seja mais importante é que tem muitos humanos direcionando o conteúdo ou simplesmente só escrevendo os posts desse site, porque o site tinha várias falhas de segurança e era muito fácil de tu só postar dentro do site com uma conta normal, postar nas contas dos supostos robôs, tá? Então, eu queria falar primeiro isso daqui, porque não é o mais interessante que tem pra falar sobre esse robô, tá? Porque uma coisa que a gente não pode negar, que isso é uma das coisas mais interessantes e mais hypadas que rolou no mercado de inteligência artificial nos últimos tempos. E eu sei que parece que tá sempre acontecendo uma coisa, mas isso aqui é um pouquinho mais interessante do que coisas que supostamente as pessoas pegariam e diriam, meu Deus, vocês viram o que a Anthropic fez agora? Pode até ser interessante para quem é da área, mas isso aqui furou um pouquinho a bolha. Isso aqui as pessoas de fora da área de inteligência artificial, mas que são, né, mais técnicas, trabalham com desenvolvimento e tal, prestaram muita atenção. Porque ficou muito fácil de entender que isso aqui é interessante e potencialmente muito útil como uma ferramenta. É talvez o primeiro agente que a gente olha e diz, ah, isso aqui poderia ser útil. Mas, e eu tô com o Mano Davin aqui, eu deixei um vídeo dele de referência falando sobre essa situação. Isso aqui ainda é uma coisa procurando um caso de uso. É algo procurando um problema que vai ser muito bem resolvido por isso. Eu sei que nos comentários vai aparecer um monte de gente dizendo, ah não, mas essa ferramenta fez várias coisas pra mim, ela faz código e tal, mas ainda tá meio meta. O caso de uso que o pessoal sempre usa é, ele organizou as coisas que eu precisava do meu dia, ele ligou e fez uma reserva, sabe, ele foi lá mandar umas mensagens e como se fosse uma pessoa e fazer algo. E realmente é muito útil, ele tem uma questão de, tipo, se não dá certo, ele tenta outras soluções, ele vai por outros caminhos. Isso é bastante interessante, mas é o que o Mano Davin disse, se tu precisa de um robô pra ligar, pra reservar uma janta que tu tá fazendo, tu tá saindo pra jantar todos os dias da semana, sabe? Tu precisa ir no restaurante chique que precisa reserva todos os dias da semana, tu meio que não tem esse caso de uso. Então, ele é um caso de uso que tá procurando um problema ainda. Só que, ironicamente, né, tu botar um robozinho pra conversar com os outros e gerar uma espécie de entretenimento pra ti e crise existencial, isso é um caso de uso que fez sentido. Então, muitas pessoas estão rodando isso pra ver o que vai acontecer, pra saber o que vai rolar. E outro caso de uso também, sendo um pouco irônico, é gastar mais créditos de API dos modelos de IA do que tu imagina, porque isso é uma outra coisa, tu manda ele fazer uma tarefa e tu não sabe direito quanto ele vai gastar e quantas chamadas de IA ele vai gastar para fazer isso, ou expor, né, a sua rede local e as suas contas a falhas de segurança. Isso aqui são outros casos de uso que são bem interessantes, e eu não estou sendo meramente irônico, porque isso é um fenômeno, é uma coisa que está sendo tão usada que é um fenômeno, o aumento dos gastos com IA, por causa desse tipo de ferramenta, e o aumento das falhas de segurança por causa dessas ferramentas. Então isso aqui foi uma mini introdução de tudo que a gente tem para falar sobre isso. Agora eu queria falar um histórico rapidamente para vocês, porque assim, vocês viram que ela tem 3 nomes, por que a ferramenta tem 3 nomes, tá? Ela começou, quem desenvolveu originalmente como projeto open source, chamando de Cloud Bots, então C-L-A-W-D Bot. E o Cloud, garra, né? Por isso tem um caranguejinho, que é o símbolo e tal. Ele é um trocadilho com o Cloud Bots da Anthropic, com U, né? Ao invés de W. Só que isso é potencialmente também uma violação de marca registrada. Eu não sei se o autor original chegou a mostrar alguma coisa assim, mas o que todo mundo imagina é que a Anthropic mandou uns advogados e disse, cara, para de violar a nossa marca registrada, você está confundindo o seu produto com o nosso produto. E daí ele mudou o nome para Moltbot, e que também eventualmente não estava 100% limpo legalmente, e daí ele mudou o nome para OpenClaw, que é o nome que está agora, e então vocês vão ver às vezes escrito
CloudBot, Moltbot, mas ele é OpenClaw, o nome que está sendo usado agora. E daí, ironicamente, quando ele estava migrando o projeto e trocando o nome, ele fez isso de uma maneira manual e numa questão de 10 segundos em que o nome ficou disponível, golpistas de criptomoedas roubaram o nome e daí começaram a fazer a festa divulgando tokens de criptomoeda, fingindo que eram o projeto. E por um tempo ali, talvez um dia ou dois, o nome antigo CloudBot foi roubado por golpistas de criptomoedas que estavam criando tokens e fazendo aqueles golpes de criptomoeda baseado no nome desse projeto de inteligência artificial extremamente famoso. E isso não é um bom sinal do que tá vindo pro futuro, gente, tá? Isso aqui foi meio que um microcosmo dos problemas que a gente vai ter com isso no futuro. Outra coisa que aconteceu é que uma nova corrida por hardware começou porque as pessoas queriam muito rodar isso dentro dos Mac Minis, queriam rodar dentro daquele aparelhinho da Apple que é um retângulozinho. Inicialmente, quando eu vi isso, eu tava pensando, é porque é um projeto que roda completamente local e os Mac Minis, os hardwares da Apple, geralmente, eles têm uma memória compartilhada, RAM e vídeo, e daí dá pra rodar uns modelos localmente que são um pouquinho mais parrudos e são mais interessantes. Só que, na realidade, não. Muita gente ainda quer o Mac Mini pra rodar na nuvem IA, né? Pra comprar da OpenAI, Anthropic, as chamadas de IA. Mas eu imagino que muitas pessoas querem ter um quadradinho de IA bonitinho, retangular, que vai ser o seu agente, tá? Isso criou uma febre, desencadeou buscas por esse hardware e estamos tendo falta desse hardware também. Então, assim, talvez vocês pudessem rodar dentro de um Raspberry Pi, tipo, por exemplo, que eu tenho aqui, porque é só basicamente um scriptzinho, né? Uma ferramentinha bem leve que chama outras coisas de IA, mas as pessoas queriam muito ter um produto da Apple. E daí eu não posso deixar de lembrar vocês do vídeo que eu vou linkar aqui em cima, que é sobre o hardware tá ficando mais escasso e mais difícil e a gente tem gargalos aí de como encontrar eles e, de novo, mesmo que a gente possa rodar local e a gente queira rodar local, o hardware vai começar a ser um gargalo pra gente agora, a gente não conseguir acessar esse hardware, essa história mostrou isso de novo. E de novo, reiterando, embora tu possa usar IAs locais, por exemplo, rodar um Olama ali com uma IA local, muita gente ainda vai estar comprando chamadas de IA da Anthropic, do OpenAI e do Google. E outro aspecto que eu quero falar com vocês é o aspecto da segurança, tá? Porque esse, ao mesmo tempo que é potencialmente muito útil, talvez seja o agente de IA mais perigoso que já foi criado para quem roda o agente, ok? Porque para ele funcionar e para ele ser útil, ele tem que ter acesso mais ou menos ilimitado aos conteúdos das tuas contas, tá? Eu botei os conteúdos da sua máquina, mas ele meio que roda dentro de uma sandbox, né? Ele roda isolado dentro da tua máquina. Mas como tu quer que ele rode comandos, como tu quer que ele acesse os teus dados para ele ser útil, o que as pessoas têm feito é dado muitas permissões para que ele acesse seus dados e que ele faça coisas dentro das máquinas, tá? O mais perigoso mesmo é a possibilidade de injeção de prompt em diversos pontos. Injeção de prompt, né, para quem tá chegando aqui agora e nunca ouviu esse termo, é quando nas instruções da IA tu tem uma instrução maliciosa. Ou nos textos que a IA vai estar processando, como por exemplo, tu vai dizer, leia essa página e encontre a informação que eu tô procurando. Encontre quando é que vai ser o evento que eu tenho que ir no sábado. Tu diz assim. E daí dentro da página, por algum motivo, tem algo que parece uma instrução de IA e isso é misturado no processamento do que a IA estava fazendo para gerar mais ações, para gerar chamadas de ferramentas que podem ser potencialmente maliciosas. Isso já está sendo explorado especificamente com, por exemplo, se tem esses bots cuidando de um repositório de código e eles estão trabalhando num código que é aberto. As pessoas têm botado comentários ou issues, né? Relatos de bugs ali que tem instruções maliciosas que o bot lê elas e faz coisas maliciosas. E isso pode gerar a instalação dos skills, né, as habilidades, ferramentas novas para ele usar que são maliciosos e que podem contaminar a tua máquina, contaminar a memória do modelo, que são arquivos de texto, né, de todas as coisas que ele fez, todas as informações que ele está juntando. E daí quando tu tem esses prompts maliciosos, essas ferramentas maliciosas rodando no teu computador, pode acontecer qualquer coisa. Teus dados podem ser filtrados, pode roubar teu dinheiro, invadir tua conta do banco. E o mais simples, né, que é na real o que tem mais acontecido, são os roubos de chaves de API de IA, roubos de chaves de API de desenvolvimento, contas de criptomoeda e tal. Tudo que tiver valor e que tiver dentro do teu computador, que esse bot tocar, é passível de ser roubado por esses scripts maliciosos que ele possa estar roubando, tá? Então isso aqui é desesperador, tá? Porque tem uma frase de um vídeo que eu linkei lá pra baixo, eu gostei bastante da análise do que o Magrão fez, que ele diz assim, o OpenClaw é útil porque ele é extremamente perigoso. E é verdade. Porque ao mesmo tempo que ele tem uma arquitetura que é relativamente simples de entender, é basicamente texto para guardar a memória, integrar um modelo de linguagem
com chamadas de ferramentas que estão instaladas no teu computador. Essa facilidade de rodar, entender, com a facilidade de hospedar e criar, cria uma situação extremamente perigosa. O exemplo que eu posso dar para vocês é que, assim, o Gemini tem um assistente que lê teus dados da conta do Google, lê teus e-mails, e ele é muito criticado pelos riscos que tem aí de vazamento de dados, do Google descobrir teus dados. Isso é com razão, tá? Porém, daí agora os entusiastas, os hackers, entre aspas, no sentido, né, dos fuçadores aqui, pessoas tecnicamente mais inclinadas, que entendem isso, nesse momento estão rodando uma ferramenta que é 10 vezes pior de acessar e juntar dados, que foi feita por pessoas que vocês não conhecem. Inclusive é um projeto aberto, que legal, né? Sou um grande entusiasta do software aberto, mas se vocês não revisaram todo o código e não sabem tudo que entrou ali, vocês não têm certeza que vocês estão rodando na máquina de vocês. E isso tudo está sendo entregue, né? Junto com os seus dados, junto com suas chaves de API, junto com o processamento do seu computador, para um script malicioso, entendeu? Possivelmente. Então isso aqui é extremamente perigoso. E daí, chegando próximo de uma conclusão, o que eu acho é que esse projeto ele vai ser responsável por revitalizar um pouco o hype da indústria de IA, que estava começando a perder o fôlego, tá? A OpenAI principalmente vai agradecer as chamadas de API extras e o interesse que está sendo renovado nesse hype que eles precisam estar sempre construindo. Um exemplo de como isso movimentou já dinheiro e ações é que, por esse projeto usar os túneis da Cloudflare para fazer acesso fora da rede local, as ações da Cloudflare cresceram, sei lá, 10, 15%, foi uma coisa tipo assim. Então, só pelo fato desse projeto, que virou um projeto hypado, que tem muitas estrelas no GitHub, que muitas pessoas estão usando, usar a Cloudflare, subir as ações da Cloudflare, que nem vocês viram, uma escassez de hardware também foi criada por causa disso. Obviamente, isso vai ajudar muito as empresas de IA, mesmo que elas não tenham nada a ver com isso, o hype volta, né? Revitaliza um pouco do que eles estão precisando sempre criar. Então, no geral, tipo, isso é interessante. Eu sei que parece que eu sou muito hater de IA e tal, mas quando o negócio é interessante e tem algo aí, eu digo, é bom. É a primeira vez que se cria uma coisa tão interessante, tão poderosa e tão acessível para o usuário final. Porém, eu não recomendo que, se vocês não forem extremamente técnicos e entenderem o que está acontecendo, vocês rodem na máquina de vocês, porque vai dar muito ruim. Teve uma coisa que eu também vi num vídeo do Mano David, não foi o vídeo que ele fez sobre o OpenClaw, mas eu concordo muito com ele, é que, assim, os golpistas, o pessoal que o emprego é fazer crime na internet, tem muito mais tempo que tu, e eles estão muito mais preparados que tu. Aquele exemplo que o criador desse projeto perdeu o nome para os golpistas que roubaram o nome original do projeto para vender scam de cripto ali, é exatamente o que vai acontecer. Esse pessoal tá preparado para tudo, eles estão o dia inteiro fazendo golpes, eles já tem tudo automatizado, e tu é só uma pessoa que tá, talvez eu crie um assistente porque ele vai avisar pros meus amigos que tá na hora da gente jogar LOL junto. Você vai perder todos os seus dados, você vai perder essa máquina, você vai, no mínimo, virar parte de uma botnet que vai estar fazendo spam, que vai estar minerando criptomoeda. Tomem bastante cuidado com esse projeto. Se vocês querem rodar, usem credenciais que não tem muito dinheiro dentro, rodem numa máquina que não está conectada na sua rede local, não coloquem suas contas de redes sociais aí. É interessante, mas tomem muito cuidado, porque o perigo maior é esse, tá, pessoal? O perigo maior vai ser pessoas despreparadas perdendo seus dados, e também a facilidade de agora a gente fazer golpes e todo tipo de enganações na internet, porque isso é outra coisa também, porque, né, o pessoal que tá o dia inteiro roubando criptomoeda na internet tem mais tempo que tu, porque isso dá dinheiro, tá? Você é um robista, você tá só querendo se divertir fazendo negócio, você tem o seu emprego, você tem a sua família. Tem pessoas que estão 24 horas por dia fazendo isso, porque cada nova conta que eles roubarem, cada nova conta que for comprometida é mais dinheiro, tá? É por isso que, infelizmente, a gente tá sempre atrás do pessoal que tá tentando quebrar a segurança, e esse projeto aqui abriu portas muito perigosas agora. E a última coisa que eu vou dizer é que é questão de tempo até surgirem novas startups ou alternativas das empresas já estabelecidas de IA que fazem algo muito parecido. Algumas potencialmente vão ser mais seguras, então, que nem eu disse para você, se o Google lançasse uma ferramenta dessa, a primeira coisa que eu ia fazer o vídeo era dizendo, cara, essa aqui é a coisa mais insegura, o que o Google tava pensando, sabe? O que a OpenAI tava pensando? Ela está expondo dados de todos os seus usuários aqui. É o que eu disse sobre esse projeto, mas eu sei que as pessoas estão vendo isso com olhos diferentes, porque é aberto, porque é legal, né? Porque é hype, mas vai surgir nos próximos dias ferramentas assim, e elas podem ser não seguras também, porque agora foi aberta a porta, a gente tá um pouquinho mais acostumado a entregar todos os nossos dados para esse tipo de coisa, então, pelo amor de Deus, pessoal, vamos ter cuidado, tá? Então, em resumo, eu não acho que é tão importante a questão da rede social, não é, né, a singularidade, não é o fim do trabalho, não é a era das máquinas,
Porém, vem muita coisa por aí, vai ser muito remexido. O hype de IA foi um pouquinho, né, aumentado depois disso. Pode ser que isso dê uma injeção de adrenalina ali no braço da OpenAI para que eles continuem por mais tempo pegando empréstimo e não entregando o que eles estão prometendo. E muitas falhas de segurança e mais internet morta, né? Mais bots andando pela internet conversando com a gente. O que vocês acham, pessoal? Amaram? Não, eu odiei. Nós nos vemos na próxima.